Bom dia, tudo bem? Vamos prosseguir hoje nosso material. Hoje a gente tem aula para falar dos répteis, das aves. Deixa eu só abrir aqui porque está um pouquinho lerdo, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Répteis. Nós vamos prosseguir falando sobre classes do filo dos cordados. Nós já comentamos aqui sobre os precursores, sobre os peixes, sobre os anfíbios, e hoje a gente vai continuar falando dos répteis. Daqui alguns exemplos: tartarugas, jabutis, cobras, lagartos, jacarés, lagartixas, etc. Por que não depende da água? Quando a gente começa a falar dos répteis, a gente tem que lembrar que foram os primeiros animais a terem dependência da água, tá? E por que não depende da água? Porque a pele deles é impermeável, é seca. Eles têm fecundação interna, tá? Enquanto nos anteriores, nos anfíbios, a fecundação ainda era externa, ou seja, os gametas se encontravam na água. Já a partir dos répteis, essa necessidade não tem, porque a fecundação é interna. Outra contribuição muito importante para essa independência da água: ovo com casca calcária. Casca essa que evita a desidratação do embrião. E respiração pulmonar durante toda a vida, porque lembrando que lá nos anfíbios, por exemplo, nos sapos, eles na fase inicial, a fase de larva, nos gerinos, eles tinham respiração branquial, obrigatoriamente na água, e depois que eles adquiriam respiração pulmonar. A pele dos répteis, ela é seca, ela é impermeável e ricamente queratinizada. Pode ser com escamas, pode ser com placas, pode ser com carapaças. Aí nós temos aqui os exemplos. Com escamas, as lagartixas, lagartos e cobras. Com placas, jacarés e crocodilos. E com carapaça, tartarugas, jabutis e cágados. Nutrição. Os répteis têm mandíbula forte. Tem dentes e músculos mastigatórios mais desenvolvidos. Respiração. Os anfíbios também tinham a colaboração da respiração cutânea. Não era a principal, mas tinha também respiração cutânea. No caso dos répteis, isso não é viável, porque a pele queratinizada não permite trocas gasosas. No entanto, eles têm respiração pulmonar, tá? Pulmões com dobras que aumentam a superfície de absorção do ar. A circulação. Vamos falar no geral. Os répteis também têm 3 cavidades, como lá nos anfíbios. Tem um coração com 2 átrios e um ventrículo. Mas existe a exceção dos crocodilianos, jacarés e crocodilos, que tem um coração já com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A excreção. Os répteis, eles não têm como estar eliminando tanta água na excreção. Por isso a urina é pastosa e a excreção deles é a base de ácido úrico. Sentidos. Apresentam todos os sentidos, controlados por um sistema nervoso desenvolvido. Como nós já falamos, na fecundação, eles têm fecundação interna, processo de reprodução sexuado, e eles podem ser ovíparos, ou seja, por ovos, variando em quantidade de animal para animal. Ovovivíparos, quando o embrião permanece no corpo da mãe, alimentando-se da reserva nutritiva do ovo, já sai formado. E ovivíparos, quando o embrião se desenvolve no útero da mãe, recebendo alimento através da placenta. Temperatura. Apesar da independência da água, apesar da fecundação interna, apesar do desenvolvimento do ovo, os répteis ainda são psilotérmicos, ou seja, assim como os peixes e anfíbios.
Significa que a temperatura deles depende da temperatura do ambiente. Se o ambiente for frio, a temperatura deles é fria. Se o ambiente for quente, a temperatura deles é quente. Mudança nessa característica vai ter a partir das aves. Nós vamos comentar mais à frente. As ordens. Quelônios. Os quelônios são aqueles répteis de carapaça. Tartaruga, o cágado e o jabuti. Temos os crocodilianos. Dentro dos crocodilianos está o crocodilo e o jacaré, que são os répteis que têm coração com 4 cavidades. Os lacertílios, tejo, iguana, camaleão. Os lagartos. E temos os ofídeos, cobras e serpentes. Tá aí 2 exemplos, cascavel e jiboia. Bom, aqui tem um quadro que ainda tece diferenças entre cobras peçonhentas e não peçonhentas. Cobras com peçonha, cobras sem peçonha. São características gerais, que, no entanto, não podem ser levadas ao pé da letra, porque existem algumas exceções. A peçonhenta tem cabeça achatada e triangular, cauda curta afilando bruscamente, escamas ásperas, pupila em forma de fenda e fossete loreal. As não peçonhentas têm cabeça estreita e longa, cauda longa afilando gradualmente, escamas lisas, pupila redonda e não possui fossete loreal. Existem exceções. A cobra peçonhenta tem hábito noturno e tem dentes inoculadores de veneno. A cobra não peçonhenta tem hábito diurno, sem dentes inoculadores de veneno. Aí tem as exceções, que no caso aqui está aqui, ó, a coral verdadeira. Tem a cabeça redonda, olhos com pupila redonda, escamas lisas e não possui fossete loreal. E a coral é uma cobra altamente perigosa. Jiboia. Ela é não peçonhenta. No entanto, tem cabeça triangular, olhos com pupilas em forma de fenda e cauda em terminação brusca. Tá? Vamos agora falar das aves. Bem, quanto à temperatura, enquanto os peixes, os anfíbios e os répteis eram pessilotérmicos, as aves são homeotérmicas. Isto é, a temperatura é constante, independente da temperatura externa, independente da temperatura do ambiente. Tá? Porque produzem energia liberada na respiração celular. Um parêntese aqui. Deu para ler? O que você acha? O que aconteceria com uma ave aquática se fosse dado um banho nela, com água e sabão, e depois de seca ela fosse colocada na água? Ficaria apenas cheirosa? Iria se afogar? Não iria querer entrar na água novamente? Eu acho que a letra B. Penas. As penas das aves são formadas de queratina. Elas contribuem para evitar a perda de água, manter a temperatura corporal, porque evita a perda de calor. A pele das aves não tem glândulas, mas elas têm na extremidade da cauda uma glândula uropigiana, que produz óleo que impermeabiliza as penas. Ou seja, para aquelas aves aquáticas, elas com bico, elas colhem um pouquinho desse óleo da glândula uropigiana e vai espalhando pelas penas, o que as impermeabiliza, propiciando elas nadarem na superfície da água e algumas até mergulharem. Esqueletos são bípedes, tá? Tem os membros anteriores em formato de asas e os membros posteriores para se locomover. Ossos pneumáticos são ossos que têm cavidades que se enchem de ar e dão mais leveza para as aves, importantíssimos para o voo. Osso do peito em formato de quilha, que favorece muito o voo. A nutrição depende do tipo da espécie. Pode ser fruta, pode ser semente, pode ser néctar,
Pode ser inseto ou pequenos vertebrados. O tubo digestório das aves é completo e começa lá no bico, faringe, esôfago. Aí tem o papo. Depois do papo, proventículo, moela, intestino e cloaca. A moela funciona como estômago. É na moela que os alimentos maiores são triturados. Respiração. A respiração das aves é do tipo pulmonar. É um sistema respiratório mais complexo que os animais anteriores, que já foram aqui falados. E além dos pulmões, existem os sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles, além de ampliar a capacidade respiratória, eles dão mais leveza às aves voadoras. Tá? Circulação. Nós vimos que nos répteis, os crocodilianos têm um coração com 4 cavidades. Aqui nas aves, todas elas têm um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sem comunicação entre o lado direito e esquerdo, ou seja, não vai ter mistura de sangue venoso com sangue arterial. Deu para ler? Já tem uma resposta? Bem, a excreção nas aves, elas não têm bexiga urinária. Daí o que acontece? Os rins eliminam a urina pastosa que sai com as fezes pela cloaca. A excreção das aves é ácido úrico, tá? Ele requer menos líquido e ainda sai junto com as fezes. Sistema nervoso bem desenvolvido, tem encéfalo, medula e nervos, que formam uma grande rede. Os sentidos bem desenvolvidos, capta de longe o som de suas presas, como o canto de outras aves. E esse canto das aves é produzido por um órgão da traqueia chamado siringe. A reprodução sexuada, fecundação interna, são ovíparos e o ovo é semelhante ao ovo dos répteis. É um ovo com casca calcária, que também os dá independência do ambiente aquático. Daqui um ovo com suas partes casca calcária, tem internamente uma membrana da casca, aí vai ter a clara com grande reserva de albumina, a gema rica em colesterol, um disco germinativo de onde começa a origem embrionária, a calasa é uma membrana que liga a clara, a gema, sustentando a gema no centro do ovo, e uma cana de ar para o embrião. Fica nessa parte mais expandida do ovo. As aves participam das cadeias alimentares, das relações ecológicas, importantes disseminadores de sementes, importantes polinizadoras. Para os seres humanos, são fontes de alimentação, de fertilização do solo. Bom, nós vamos interromper aqui para, noutra oportunidade, a gente continuar falando dos mamíferos. Um bom dia para vocês, tá? E se cuidem. Tchau.